A América do Sul é um subcontinente com importantes rotas aéreas, como a que vai de São Paulo, no Brasil, até Nova York, nos Estados Unidos, e é uma das mais importantes rotas da América. Já para outros continentes, diariamente saem voos de Buenos Aires, na Argentina, com destino a Madrid, até o continente europeu. Além disso, a Oceania também recebe voos que vêm da América do Sul. Mas apesar de todas essas conexões, o leste da Ásia é a única região em que não encontramos voos diretos que partem da América do Sul, com destino até o continente asiático, cruzando o Oceano Pacífico. Mesmo existindo rotas muito difíceis como entre a América do Sul e a Antártica, que é o continente mais isolado do mundo. Mas por que todos os outros continentes têm voos para a América do Sul? E por que o leste da Ásia não tem? A Ásia é o continente que lidera o mercado mundial aéreo e possui voos entre todo o mundo. Não é à toa que 8 entre as 10 melhores companhias aéreas do mundo são asiáticas. E também 4 entre as 5 rotas aéreas mais movimentadas do mundo fazem partida ou têm destino ao continente asiático, sendo eles os voos que saem de Cairo, no Egito, com destino a Jeddah, na Arábia Saudita, ou o voo de Dubai até Riad, a viagem entre Dubai e Londres, e o voo que vai de Kuala Lumpur, na Malásia, até Singapura. Mas mesmo liderando o mercado aéreo, não existem voos diretos pelo Pacífico entre Ásia e América do Sul. Na América Latina, os únicos voos que vão direto para a Ásia são os voos diários da Aeroméxico e da ANA, que partem do México com destino a Tóquio, no outro lado do Pacífico, no Japão. Além desses, existem os serviços da Aeroméxico para outras regiões da Ásia. A Hainan Airlines também opera 3 voos semanais, que vão de Pequim até a cidade do México. Então, para você sair da América do Sul e chegar à Ásia pelo Pacífico, você precisa necessariamente ir até a América do Norte ou a América Central. E nesse vídeo, vamos te explicar os principais motivos que levam à falta de voos entre o sul da América e o leste da Ásia. Atualmente, o voo mais longo do mundo liga o aeroporto JFK em Nova York, nos Estados Unidos, até o outro lado do Pacífico, no aeroporto de Changi, em Singapura, e percorre cerca de 15 mil quilômetros em aproximadamente 18 horas. Mas para realizar uma viagem direta entre a América do Sul e a Ásia, seria preciso um avião com capacidade de percorrer uma distância ainda maior que essas. E a tecnologia presente nas aeronaves atuais não garante autonomia para viagens tão longas. Para se ter uma ideia mais clara, vamos analisar os modelos de aviões mais utilizados no mundo em 2022. O modelo mais utilizado foi o A320, com uma autonomia de até 7 mil quilômetros. Em seguida, temos o Boeing 787, com capacidade para percorrer cerca de 5.700 quilômetros. O Airbus A321 foi o terceiro mais utilizado, com autonomia de 6 mil quilômetros. Depois temos o Airbus A319, com 7 mil quilômetros. Logo após vem o Boeing 737-700, com autonomia para 6.300 km. E em seguida, temos o modelo da Embraer 175, que pode percorrer cerca de 4.000 km. E apesar de parecerem longas distâncias, esses aviões não conseguem percorrer nem metade do caminho entre a América do Sul e o leste da Ásia. E o maior problema das viagens entre as regiões é realmente a distância. Para entendermos melhor, vamos colocar isso em 2 mapas na tela. O primeiro é o mapa mundi, como estamos acostumados a ver, e está em vermelho. E o segundo, que está em amarelo, é o mapa mundi invertido, que nos ajuda a enxergar os extremos opostos do planeta. Observando as partes amarelas desse mapa, percebemos que a América do Sul está no extremo oposto da Ásia, com cerca de 17 mil quilômetros, separando as duas regiões. Estamos falando literalmente do outro lado do mundo. Por exemplo, o Chile está no extremo oposto da China, a Colômbia é o extremo oposto da Indonésia, e o extremo oposto de São Paulo fica no Japão. Então, é de se imaginar que a distância entre as regiões dificulta muito o acesso a voos diretos entre os continentes, até porque hoje em dia, apenas o Airbus A350-900 XWB Ultra Long Range possui autonomia de voo para fazer uma viagem direta entre a América do Sul e a Ásia, pois o modelo recebeu adaptações que permitem que ele voe até 18 mil quilômetros. Mas a ideia de desenvolver tecnologias que permitam essa viagem não parece ser muito vantajosa para as companhias aéreas. Então, voos entre a América do Sul e a Ásia são quase impossíveis de acontecer diretamente.
Então, se pegássemos um avião A350 e tentássemos ir da América do Sul até a Ásia com ele, pelo Pacífico, isso definitivamente não iria acontecer. O avião iria afundar no caminho. E isto fica pior ainda porque existem poucas terras entre a América do Sul e a Ásia através do Pacífico, o que dificulta pontes aéreas e aumenta as dificuldades dos pilotos em situações que precisam realizar um pouso de emergência. Outro fator que dificulta viagens pelo Pacífico é a questão da curvatura da Terra. Na linha do Equador, a largura da Terra é maior do que nos polos, e por isso voar em direção aos polos é uma distância menor do que voar em direção em linha reta. Então, seguindo pelo Pacífico, a viagem seria mais longa ainda. Além disso, viagens mais longas aumentam os investimentos que as companhias aéreas precisam fazer para adquirir e manter aeronaves com maiores alcances, além de ter um custo extra com combustível. Por isso, é mais barato realizar viagens com paradas em outros países, como os europeus. Atualmente, as principais rotas entre a América do Sul e Ásia fazem escalas em cidades europeias como Madrid, Paris, Londres e Amsterdã, mas também é possível fazer escalas em cidades da América do Norte, como Miami e Nova York. A distância entre a América do Norte e a Ásia é cerca de 42% menor que a distância entre a América do Sul e a Ásia, e isso facilita as viagens. Além disso, as viagens entre as regiões podem utilizar rotas alternativas, como os voos polares, que podem encurtar distâncias e economizar combustível. O hemisfério norte está mais próximo do polo, então os continentes que mais usam essa alternativa são justamente a Ásia e a América do Norte. A companhia Emirates Airlines, por exemplo, voa em rotas polares sem escalas, entre Dubai, nos Emirados Árabes, até Seattle, nos Estados Unidos. Um exemplo de como os voos polares podem beneficiar as companhias aéreas e os passageiros é observado nesse mapa, que mostra a rota entre Nova York e Hong Kong. A linha verde mostra a rota original, com 15 mil quilômetros. Já a azul mostra a rota Polar 2, criada em 2001, e reduz em mais de 2 horas a viagem. Além disso, as companhias aéreas não têm tantos incentivos em operar voos diretos da América do Sul para a Ásia devido à baixa demanda, em comparação com outros destinos, como as viagens entre as regiões da Ásia-Pacífico, que inclui grande parte da Ásia Oriental, Sul e Sudeste da Ásia, além da Oceania. Essa região, também conhecida como a PAC, abriga cerca de 60% da população mundial, e sua demanda por rotas aéreas aumenta cada vez mais. Em 2022, a rota mais utilizada na PAC foi entre Hong Kong e Taipei, capital de Taiwan. A rota possui mais de 1.000 voos semanais. A segunda rota mais popular é entre Jakarta, na Indonésia, até Singapura, contando com mais de 700 voos semanais. Pela alta demanda, essas rotas costumam ser mais procuradas pelas companhias aéreas, já que dão maior retorno financeiro. Mas a questão da demanda também influencia outras rotas aéreas. As rotas que saem da Ásia, vão para o México e depois da América do Sul têm uma demanda muito baixa, uma média de 22 voos semanais em 2020, o que corresponde a pouco mais de 2% dos 1.000 voos que são realizados pela principal rota da Ásia. Ok, a América do Sul e a Ásia podem não ter muitos voos comerciais, e exportam e importam muitos produtos, então é de se imaginar que uma rota direta entre as regiões também traria lucros para as operadoras. Por exemplo, o Brasil possui grandes parceiros na região da Ásia-Pacífico, como a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia. Mas o principal meio de transporte brasileiro para fazer conexões com essas regiões é o marítimo. Para fazer transações comerciais com o Japão, uma das rotas mais utilizadas é via Oceano Pacífico, rota que segue geralmente a costa sul da América do Sul e passa por portos importantes como Valparaíso, no Chile, e Calão, no Peru, antes de atravessar o Oceano Pacífico e chegar aos portos importantes da Ásia, como Xangai, Hong Kong e Singapura. Outra opção de rota é sair da costa brasileira e seguir pelo Oceano Atlântico em direção ao Oceano Índico, até chegar à Ásia, cruzando os mares presentes entre a Austrália e a Indonésia. Essa rota é utilizada pela Vale do Rio Doce, por exemplo, uma grande fornecedora de minério de ferro para a China. E apesar das viagens marítimas poderem levar mais de um mês para chegarem ao destino, ainda assim é um meio de transporte vantajoso quando se trata de transações comerciais entre a América do Sul e Ásia, já que para esse meio de transporte a distância não é um problema, os custos geralmente são menores e possui mais suporte para mercadorias pesadas e volumosas, além de ser um meio mais flexível, já que o mesmo navio pode carregar cargas com destinos diferentes na mesma viagem. E esses são os principais motivos que levam à falta de voos diretos entre a América do Sul e a Ásia.